Similarmente, escrutinou a produção dos seus mestres, Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Novaes, sem hesitar em apresentar as suas discordâncias. A tese da formação social de castas contrapôs argumentos auridos na mais refinada tradição sociológica, que salienta a centralidade do princípio da endogamia nas situações de casta. A tese do caráter feudal da sociedade colonial sublinhou a dimensão mercantil da produção. Reversivamente, a presença do mercado não é suficiente, segundo a sua análise, para sustentar o caráter completo de uma ordem capitalista. Ao afirmar a natureza pré-capitalista da nossa formação, o sociólogo construiu uma linha alternativa de interpretação da formação histórica do Brasil, sedimentada no manejo da grande teoria, na capacidade de pensar autores como Karl Marx e Max Weber concomitantemente, visando construir uma reflexão que não se esgotasse na assunção integral de um pensador, por mais fundamental que ele tenha sido. Relacionou a estrutura estamental da sociedade colonial em países periféricos, naquelas sociedades que não foram contempladas pelos clássicos. Uma sorte de desterro, magnificamente presente em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, é o destino a que a todos oprime, a qual Florestan Fernandes referiu-se como possivelmente um bom lugar para refletir sobre os limites da teoria, limites que são, em suma, os limites da própria realização histórica que inspirou as análises dos fundadores dos nossos clássicos. Cedirano não recuou frente ao desafio fundamental da vida intelectual brasileira, isto é, a de refletir sobre experiências históricas difusas, cambiantes, quando referidas às teorias consagradas. Não é esse o desafio superior dos intelectuais em sociedades como a nossa? Ao acolher esses desconcertos, não se está igualmente absorvendo o desarranjo da condição intelectual em modernidades periféricas? O quanto falamos de nós mesmos e até das nossas biografias quando somos acicatados pela busca de vias de reflexão novas. Cedirano é um brasileiro, como tantos outros, filho de imigrantes japoneses que aqui aportaram para engrossar a massa de trabalhadores da grande lavoura cafeeira, sem pretender construir nenhuma relação direta. Sugiro que a sua reflexão, não por casualidade, centrou-se no tratamento do caráter estamental da sociedade brasileira, baseada no princípio da honorabilidade e do privilégio. Escreveu, ao mesmo tempo, sobre a imigração japonesa, tendo sido professor em importantes universidades japonesas. O brasileiro Cedi não desconheceu suas raízes e dessa dupla vinculação auriu a percepção das particularidades da nossa formação social. A vida
não lhe permitiu navegar nas ilusões apaziguadas das apostas voluntaristas, pois aprendeu a ver o peso da tradição na nossa história, como de resto foi a grande contribuição da ciência social da chamada Escola Paulista de Sociologia, que alude e identifica o grupo constituído pelo mestre Florestan Fernandes. Eu, uma não paulista, fui também formada na densa herança da nossa escola. Professor Cedirano, peço-lhe licença para ser sua parente, por pulsar nos nossos corações os mesmos ensinamentos dos nossos mestres. Hoje é esse fraterno abraço. Que belo e que natural é ter um amigo. Muito obrigada. Passamos a palavra ao professor doutor Cedir Ano, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu estou tão emocionado que eu vou ler aquilo que eu escrevi, mas antes de ler aquilo que eu escrevi, gostaria de agradecer a excelentíssima professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, que representa neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Rodas. Quero também saudar a excelentíssima professora doutora Sandra Nitrini, diretora desta faculdade e presidente da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Quero também agradecer as palavras gentis, extremamente afetivas, que me emocionou bastante, do professor doutor Antônio Flávio Pierucci. Quero também agradecer a assistente acadêmica em exercício, Kelly Cristine Soares da Silva, que neste ato representa a assistência acadêmica, e em nome dela gostaria de agradecer todos os funcionários da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Quero também agradecer, em nome do excelentíssimo senhor professor doutor José Roberto Cardoso, muito digníssimo diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, aqui presente, e em nome dele gostaria também de agradecer todos os diretores de unidades que estão aqui e aqueles que me mandaram mensagens de
congratulações. Gostaria também de mencionar duas figuras que fazem atualmente parte do meu dia a dia, tanto na universidade quanto fora da universidade, que é o desembargador Dr. Kazuo Watanabe, que juntos estamos redigindo a história da imigração japonesa. Gostaria também de agradecer ao desembargador Dr. Jo Tatsumi, presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão. Gostaria também de agradecer todos os chefes de departamento, todos os representantes dos professores nas suas várias categorias, os representantes dos alunos, os representantes dos funcionários. Gostaria também de agradecer a presença do Tomás Amorim, que é da Universidade de Harvard e representa o escritório da Universidade de Harvard aqui no Brasil. Gostaria também de agradecer a presença da Ângela Marisa Luchetti, muito digníssima, diretora da nossa biblioteca, não por ufanismo, mas é a maior e a melhor biblioteca da Universidade de São Paulo, e eu tenho orgulho de ter construído, junto com os diretores que estão aqui, professor João Batista Borges Pereira, e em nome do professor João Batista Borges Pereira e do Fernando Novaes, professores eméritos desta casa, agradecer a presença de todos os professores eméritos que está presente nesta congregação. Gostaria, não por último, mas na verdade, em primeiro lugar, a minha esposa, Toshimi Kojima Hirano, estímulo e incentivo constante, uma luz brilhante, iluminando a minha trajetória, juntamente com os filhos Ana Cristina, Ana Helena, Ana Carolina, Luiz Afonso, Ana Paula, Luiz Felipe, as minhas irmãs que estão aqui, Yoshiko e Maria Tamai e Assuda. Gostaria também, em nome da Estela, agradecer todos os meus netos. Eu diria que toda a memória é seletiva e analítica. Permanece o que significa. É a partir do que somos no presente, reconstruirmos o passado, dando um ponto de partida que, de fato, nem sempre foi. Ele é um pressuposto que fixamos na nossa memória para construirmos uma trajetória acadêmica. A minha memória reteve nome de alguns professores desde o curso ginasial. E lembro aqui o nome Rubens Guedes, que lecionava História do Brasil no ginásio estadual Domingos Faustino Sarmiento, na época aluno do curso de Ciências Sociais, que teve uma importância significativa na minha formação como cidadão preocupado com a realidade brasileira. Gostaria de dizer que a iniciação da minha formação política e das preocupações com os problemas brasileiros, como a questão da democracia, da representação parlamentar, em defesa do petróleo, a campanha em defesa das riquezas minerais, a movimentação dos generais nacionalistas, a comoção pelo suicídio nacional desenvolvimentista de Vargas em 1954. A leitura de escritos engajados e debates sobre filmes de intervenção política
começaram a ocupar uma parte razoável do meu tempo. Tempo esse que se aprofundou no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Desde os meus 13 anos, com o falecimento do meu pai, sempre trabalhei de dia e estudei à noite. No Colégio Padrão de São Paulo, tive companheiros comunistas, como Irineu Ribeiro dos Santos. Incentivado por ele, passei a ler a Revista Brasiliense e Revista Anhembi. A Revista Brasiliense, que foi fundada em agosto de 1955, afirmava no seu documento de fundação que almejava analisar em suas raízes, no sentido marxista, a realidade brasileira do ponto de vista dos interesses nacionais, da melhoria das condições do povo e da renovação e dos progressos da cultura. Caio Prado Júnior, Egon Schaden, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, João Cruz Costa, Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Milliet, dentre tantos ilustres. Foi também no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, incentivado por colegas e professores que se tornaram amigos, que aprofundei vários tipos de leitura. Li quase na íntegra todos os livros de Graciliano Ramos e, por sorte, quando fiz o exame oral nesta casa de ingresso ao curso de Ciências Sociais, estava na banca Antônio Cândido e ele perguntou: o que você leu sobre Graciliano Ramos? Eu, muito timidamente, disse: professor, eu li tudo. Então, ele falou para mim: então fale sobre o livro Memórias do Cárcere. É um livro, porque eu era comunista naquela época, li e reli várias vezes. Eu creio que esse demonstra que eu fui aprovado no exame de português porque tinha lido Graciliano Ramos. Mas não li só Graciliano Ramos, li também José Lins do Rego, que tinha um passado comunista. Li outros não comunistas também, como Lima Barreto, Machado de Assis, Castro Alves, Gonçalves Dias, Gazimiro de Abreu e outros que eu vou deixar de mencionar. Dentre a literatura estrangeira, li, porque, em princípio, obrigado, mas depois, por gosto, Camões. Porque Camões era dado, né, nos cursos ginasiais e colegiais por todos os professores de português. E me lembro que todos os professores citavam aquela famosa poesia Alma minha, gentil que partiste. Gostaria também de mencionar um professor do Colégio Roosevelt, professor Hélio Leite de Barros, que com ele li e reli Caio Prado Júnior outra vez, porque já tinha lido no curso ginasial. Passei a ler Celso Furtado, que estava lançando entre os anos de 1957 e 1958 o livro Formação Econômica do Brasil, com forte influência da CEPAL e uma concepção teórica mannheimiana. Nesse livro já continha a tese pré-capitalista da formação colonial brasileira. No ano que eu frequentava o curso colegial, Gilberto Freire publicou o livro Ordem e Progresso. O professor Hélio solicitou aos alunos para lerem os capítulos do livro para discutirem em salas de seminários, e as aulas que o professor Hélio ministrava eram densas, vigorosas e estimulantes. Estas leituras convidavam os alunos mais interessados a procurarem outros livros que debatiam sobre a realidade brasileira. Rememoro isso porque nós tivemos, numa época histórica do Brasil, um colégio público de excelente qualidade. Estimulados por professor João Villa-Lobos, que foi meu professor no curso colegial, que se tornou depois
professor de filosofia na Faculdade de Educação, resolvi, também acalentado por Hélio Leite de Barros, fazer o exame vestibular para o curso de Ciências Sociais no início da década dos anos 60 do século passado. Era, dentre os cursos da USP, um dos mais concorridos. Alguns colegas e amigos do colégio e do último trem noturno que conduzia os estudantes da estação Roosevelt do Brás para Itaquera, um bairro distante da periferia de São Paulo, onde eu morava, me perguntaram, porque eu estava fazendo o curso científico num colégio extremamente tradicional: que curso é esse? Dá dinheiro? Dá um bom emprego? Respondi que não sabia se dava dinheiro, mas optava para ter uma consciência mais adequada sobre a realidade brasileira. Fui chamado de sonhador, mas eu creio que os colegas não erraram. Continuo, nesta idade, ainda um sonhador. No fundo, o que me guiava a fazer o curso era o sonho emancipacionista. Acreditava que, através do conhecimento, era possível intervir de uma forma crítica e revolucionária na realidade brasileira, tão injusta e desigual, sem autonomia econômica, dependente do exterior. Acreditava que era possível construir um país mais justo, mais democrático, mais humano, onde todos teriam as mesmas oportunidades de escolher de uma forma autônoma a sua profissão e o seu destino. O móvel da minha opção era o ideal marxista e socialista. Marx dizia numa de suas cartas: faz tempo que o mundo tem um sonho. Essa frase não é do Obama, não. É do Marx. Repetindo, né? Faz tempo que o mundo tem um sonho, do qual basta ter consciência para torná-la realidade. Conduzido pela mão invisível do destino e não do mercado, ao me preparar para o exame vestibular de ingresso ao curso de Ciências Sociais no final do ano de 1960, encontrei nesta preciosa revista um ensaio histórico-sociológico de Otávio Ianni sobre os fatores humanos da industrialização no Brasil, que analisava a questão da abolição, a formação dos trabalhadores livres, realçando a articulação entre a entrada de imigrantes e a constituição do capitalismo e da sociedade moderna no Brasil. Poucos meses antes, Fernando Henrique Cardoso tinha escrito um artigo publicado também na Revista Brasiliense, intitulado Condições Sociais da Industrialização em São Paulo. Li e reli os artigos de Ianni sobre a industrialização, formação da sociedade moderna no Brasil e o papel da educação no desenvolvimento social do Brasil. Que a fortuna e o Deus do destino, que ao prestar o exame oral de História do Brasil, fosse sorteado o ponto fatores humanos da industrialização no Brasil. Ao terminar a minha exposição, a professora Célia Galvão me perguntou onde tinha lido sobre o assunto. Disse que tinha lido na Brasiliense, em um ensaio de Otávio Ianni. Para o meu espanto, imediatamente me apresentou ao então presidente da banca examinadora, o professor Otávio Ianni. O marco padrão do incomparável mestre, seriedade, simplicidade, extremado profissionalismo, afetividade singela, vontade de saber ilimitado, paixão, ética e responsabilidade metódica como professor.
As aulas do mestre Yanni, de métodos e técnicas de pesquisa e de sociologia do desenvolvimento, continham proposição, desenvolvimento e conclusão. Otávio Yanni possuía um discreto carisma e, creio eu, depositava nos seus discípulos a certeza de que realizariam obras inovadoras no campo da sociologia. Ele escrevia na dedicatória dos livros que oferecia aos seus discípulos. Por exemplo, o livro que ele ofereceu para mim, para Sedi Irano, na certeza de que realizará uma obra sociológica inovadora. Mas eu tenho certeza absoluta que ele escrevia isso em todos os livros, para todos os colegas e todos os amigos a quem ele dedicava. O professor Yanni se metamorfoseava no mensageiro dessa fortuna e deste destino para todos os seus alunos que assumiam como missão, como vocação e como chamamento a realização do curso de graduação e pós-graduação com redobrada paixão e empenho. O ano de 1961 marca o meu ingresso na Universidade de São Paulo e o meu encontro com Otávio Yanni.